Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Vamos falar quando os discípulos foram defendidos por uma palavra. Isso aconteceu em Cafarnaum, ainda no banquete que Mateus fez em homenagem a Jesus. Isso está relatado no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Também está relatado em Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. E também em Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39. Vamos lá? Mateus, capítulo 9, versículo 14. Então os discípulos de João vieram a ele e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Enquanto Jesus estava na mesa, ainda no banquete promovido por Mateus, em honra de Cristo, é que aconteceu essa conversa. Os discípulos de João vieram a ele. A referência aqui é a João Batista. É provável que eles tenham entendido que João foi o precursor do Messias. E se fosse esse o caso, eles não poderiam explicar o fato de que havia tanta diferença entre eles e os discípulos de Jesus. Lucas representa os fariseus falando. Já Marcos parece conectar os dois. E de fato, não há espaço para duvidar que os fariseus se esforçaram maliciosamente por esse estratagema para atrair os discípulos de João para seu partido e para produzir uma briga entre eles e os discípulos de Cristo. Uma semelhança em orações e jejuns era um pretexto plausível para se associar naquele tempo, enquanto a maneira diferente pela qual Jesus agia era uma ocasião de inimizade e aversão a homens de temperamento inflexível e excessivamente devotados a si mesmos. Porque nós e os fariseus jejuamos. Na lei, encontramos apenas um dia de jejum, a saber, o 17º mês, na qual a expiação nacional era feita. Isso conforme Levítico, capítulo 23, versículo 27, onde temos: porém, aos 10 desse mês sétimo será o dia das expiações. Tereis santa convocação, e afligireis vossa alma, e ofereceis oferta acesa ao Senhor. Mas os judeus, por vontade própria, observavam muitos outros dias de jejum. No tempo de Jesus, dias desse tipo eram mais frequentes do que nunca, especialmente entre os fariseus, que, de acordo com a prática de sua seita, jejuavam 2 vezes por semana, conforme vemos um relato em Lucas capítulo 18, versículo 12, onde está registrado: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Além disso, os fariseus tinham muitos jejuns para ter sonhos de sorte, obter a interpretação de um sonho ou evitar a ocorrência prevista de um sonho maligno. Eles também jejuavam regularmente a fim de obter as coisas que desejavam. Infelizmente, essa é uma prática existente até hoje. Esse era o costume estabelecido, e João não se sentia autorizado a fazer uma mudança tão grande a ponto de dispensá-la. Eles estavam desejosos de saber, portanto, por que Jesus havia feito isso. Além disso, é provável que essa pergunta tenha sido feita a Jesus quando João estava na prisão, e seus discípulos, envolvidos em profundo pesar por causa disso, observavam dias de jejum. O jejum era a expressão natural da tristeza, e eles se perguntavam por que os seguidores de Jesus não se uniam a eles para alimentar o cativeiro daquele que era o precursor e batizador de seu Senhor. Versículo 15. E Jesus lhe respondeu: podem por acaso os convidados do casamento andar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, quando o noivo lhes for tirado, e então jejuarão. Jesus, em resposta a eles, usou 3 ilustrações, todas elas estabelecendo a mesma coisa, que devemos observar a adequação e a propriedade das coisas. A primeira é retirada de um casamento. Os convidados do casamento. Literalmente, os filhos da câmara nupcial, ou seja, homens que tinham cuidado especial da câmara nupcial e, portanto, seus amigos especiais. Estes não pensam em jejuar enquanto o noivo está com eles. Para eles é um momento de festa e alegria, e o luto não seria apropriado. Quando o noivo é removido ou levado, a festa deles termina e então será o momento apropriado para a tristeza. Então diz Jesus: João, seu amigo, está em cativeiro.
Para vocês é um momento de profundo pesar, e é apropriado que você jejune. Eu estou com meus discípulos. É para eles um momento de alegria. Não é adequado que eles usem os sinais de pesar, e justo agora, quando eu for levado embora, será apropriado que eles jejuem. O noivo está com eles. Entre os judeus, a celebração de casamento era uma ocasião de festejo muito especial. Uma característica que diferenciava das nossas bodas era que o casal de recém-casados não saía em viagem de lua de mel. Durante uma semana inteira depois da cerimônia, a casa dos recém-casados ficava aberta aos seus amigos e parentes, que participavam com eles de ininterruptas celebrações. O noivo e a noiva, durante esses dias, eram tratados e até eram chamados como rainha e rei. Seus amigos mais íntimos, particularmente, não se separavam deles e participavam da alegria e da celebração. Esses amigos mais íntimos eram chamados filhos da câmara nupcial, que é literalmente o que diz o original. Essas ocasiões eram motivo de prazer, celebração e alegria, tais como muito dificilmente o judeu comum vivesse em todo o resto da sua vida. Jesus se compara ao noivo e seus discípulos aos amigos íntimos do casal. Como poderia um grupo tal mostrar-se triste ou de luto? Não era o momento mais apropriado para jejuar, mas sim correspondia a alegrar-se como nunca se alegraria na vida. Versículo 16. E ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque tal remendo rasga a roupa, e o rompimento se torna pior. Uma segunda ilustração foi tirada de um fato conhecido, mostrando também que havia uma conformidade ou adequação das coisas. Era como se Jesus dissesse: nenhum de vocês, ao consertar uma roupa velha, levaria um pedaço de pano novo inteiro. Haveria um desperdício nesse ato. Uma peça antiga ou uma peça semelhante à roupa ser restaurada seria melhor. Versículo 17. Nem põe vinho novo em odres velhos, pois senão os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe o vinho novo em odres novos, e ambos juntamente se conservam. A terceira ilustração foi tirada do vinho colocado em odres. Odres, nas nações orientais, eram feitos de peles de animais. Geralmente a pele era retirada inteira de uma ovelha ou cabra, e devidamente preparada, era preenchida com vinho ou água. Essas garrafas eram usadas porque, ao atravessar desertos de areia, eles não têm outros meios de transporte além de camelos ou outros animais de carga. Seria difícil para eles carregar garrafas de vidros ou barris. Eles, portanto, enchem duas peles e as prendem juntas e as colocam nas costas de um camelo, e assim levam vinho ou água a uma grande distância. Essas garrafas eram, obviamente, de tamanhos diferentes, como as peles de ovelhas, cabras e até de bois. Com o uso prolongado, no entanto, garrafas de peles ficaram macias e seriam facilmente rompidas. O vinho novo colocado neles fermentaria, incharia e os estouraria. Novas peles ou odres cederiam ao vinho em fermentação e seriam fortes o suficiente para impedir que eles estourassem. O que eu chamo a atenção aqui? Jesus diz que a adequação ou propriedade das coisas. Como se dissesse: não é adequado que minha doutrina seja apegada ou conectada às doutrinas antigas e corruptas dos fariseus. Coisas novas devem ser colocadas juntas e feitas para combinar. Assim, Cristo e sua mensagem eram muito mais do que o judaísmo contemporâneo remendado ou rejuvenescido. O princípio aqui representado é que Jesus veio para trazer uma nova dispensação, a qual não se enquadrava nos antigos conceitos judaicos. O conceito ensinado por essa ilustração é que os preceitos da lei tinham de ser imbuídos de graça, que a partir de então reinaria livremente no coração de todos os cristãos. Seu propósito era trazer algo novo, embora tivesse sido profetizado por séculos. Essa nova mensagem, o Evangelho, diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra para oferecer a todas as pessoas o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. O Evangelho não se encaixava no velho e rígido sistema legalista da religião. Ele precisava de um novo começo. A mensagem sempre permanecerá nova, porque deve ser aceita e aplicada a cada geração. Quando seguimos a Cristo, devemos estar preparados para novas maneiras de viver, novas maneiras de olhar para as pessoas e novas maneiras de servir. Espero que esse estudo tenha lhe abençoado. Nos vemos na segunda parte. Até lá!